Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida e eu estou chegando nesse vídeo para fazer a minha análise objetiva do edital do TSE Unificado que foi publicado hoje pela manhã. Mais cedo já fiz uma análise mais completa junto com o professor Ricardo Torques e aqui eu vou trazer a análise mais direta ao ponto, trazendo as principais informações. Eu não vou só analisar o edital, eu vou fazer também uma análise dos pesos das disciplinas, vou falar um pouquinho de cada um dos conteúdos programáticos e vou passar algumas estratégias de preparação para que você possa maximizar a sua preparação para o concurso do TSE e alcançar a sua vaga. Para isso, eu preciso que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que com essa enxurrada de informação é essencial você ter uma análise completa e objetiva ao mesmo tempo e técnica, que é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então vamos direto para a nossa tela, falando do edital do TSE Unificado, banca Sebrasp no estilo certo ou errado. Eu tenho que fazer algumas considerações da forma da pontuação já para vocês. Provas no dia 22 de setembro, portanto nós temos 116 dias. Eu gosto de falar que esse prazo ele é perigoso, porque ao mesmo tempo que ele é um prazo muito bom, são quase 4 meses, ele permite que você vá confiando que vai dar para recuperar mais na frente, e quem gosta de procrastinar, esse prazo é um perigo gigantesco. Por isso que eu vou passar algumas sugestões aqui para que você se prepare com o máximo de intensidade, sem perder o ritmo, para alcançar a sua aprovação. Provas em todas as capitais e no Distrito Federal, isso é uma boa notícia. Nem todo o TRE está contemplado no edital, mas você terá provas em todas as capitais. Os cargos são de analista judiciário em várias especialidades, tem analista judiciário, área administrativa, área judiciária, contabilidade, médico do trabalho e várias outras. E o técnico judiciário, que tem o técnico judiciário área judiciária e o técnico judiciário polícia judicial. Área judiciária não, minto. Técnico judiciário, área administrativa. Eu vou comentar um pouquinho mais aqui com vocês. Então vamos lá. Como que funciona a remuneração? Para os analistas, são todos cargos de nível superior, a remuneração inicial está na casa dos R$14 mil. Tem mais auxílio alimentação e outros benefícios que em outras lives a gente fala de forma mais detalhada. O técnico judiciário entra ganhando R$ 8.529, além dos outros benefícios. E lembrando que nos dois casos, nós já temos um aumento aprovado para fevereiro do ano que vem. Na prática, o analista vai para cerca de R$15 mil e o técnico na casa dos R$9 mil. Se você prestar o técnico judiciário polícia judicial, tem mais uma gratificação de atividade de segurança e a sua remuneração vai para a casa dos quase 9.800 e no ano que vem passa aí, chega próximo até mesmo dos R$11 mil. Lembrando que todos são de nível superior, inclusive o técnico. Mas quando é nível superior em qualquer área, a priori você pode prestar também tendo um concurso de nível de tecnólogo, já que o MEC reconhece ele como curso de nível superior. Valor das inscrições, R$ 130 para analista e R$ 85 para técnico. Etapas do concurso, presta atenção agora. Para analista, nós teremos prova objetiva, prova discursiva e títulos, tá? Então, vou repetir aqui novamente. Para analista, nós teremos prova objetiva, prova discursiva e títulos. Para técnico, nós teremos somente a prova objetiva, ou seja, técnico não tem discursiva e não tem títulos. E se você vai fazer técnico polícia judicial, aí você tem a objetiva e o teste de aptidão física, tá? Essa é a composição das nossas provas. Eu só queria falar, antes de eu avançar, que a prova do Sebrasp será no estilo certo ou errado. E eu já vi aluno confundindo, ele olhando lá, meu Deus, uma errada desconta 2 certas. Não, não é isso. O que acontece? A prova ela será, se você acertar, você ganha 1 ponto. Se você errar, você perde 1 ponto. Isso nos conhecimentos gerais. O conhecimento específico tem peso 2, então cada questão vale 2 pontos. Então, cada questão certa, você ganha 2 pontos. Por outro lado, cada questão errada, você perde 2 pontos. Então, é sempre na lógica 1 para 1. Uma certa 1 ponto, uma errada menos 1 ponto. No específico, uma certa 2 pontos, uma errada menos 2 pontos. Então, se você acertar a questão, você ganha o ponto dela. Se você errar a questão, você perde o ponto de uma questão
Se é conhecimento básico, perde 1 ponto. Se é conhecimento específico, perde 2 pontos. Mas é a mesma estrutura que o Sebrasp sempre fez. Não é uma novidade. Sempre que você tem concurso Sebrasp com peso 2 em algum conteúdo, ele faz nesse mesmo estilo. Então não é nada de novo, não é nada de assustador. É uma prova normal do Sebrasp aqui. Vamos falar agora então sobre a distribuição das vagas para esse concurso. O que acontece? Como ele é um concurso que envolve vários TREs, a gente tem uma estrutura mais difícil de a gente olhar as vagas. Principalmente se você vai prestar para alguma região específica, para algum cargo específico, eu peço que você olhe o edital para ver a distribuição das suas vagas. Aqui eu vou trazer os principais cargos. Então, por exemplo, para analista judiciário, área administrativa, nós temos TRE Alagoas, Amazonas, Amapá, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, DF, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e o próprio TSE, que é lá no Distrito Federal. E você vai perceber que a maioria dos cargos são de cadastro de reservas. Poucos têm vagas efetivas no edital. E aí muitos alunos questionando, professor, são poucas vagas, é meio perigoso. Isso eu já estava comentando com vocês. Se o edital vem com 300 e tantas vagas, como ele foi publicado, e nós temos aí vários TREs participando do concurso público, distribuído em várias áreas, você naturalmente vai ter poucas vagas para cada cargo. E a maioria acaba sendo cadastro de reservas. Porém, o que a gente observa historicamente é a Justiça Eleitoral nomeando muito mais. Não vai ser absurdamente mais. Mas assim, eu acredito que no total desse concurso, ao final da vigência de 4 anos, ele tem validade de 2, prorrogável por mais 2, a gente pode acreditar em cerca de 1.500 até 2.000 provimentos, tá? Que seria aí cerca de 4 a 5 vezes a quantidade de vagas previstas no edital. Aí você deve estar se questionando, professor, mas não tem um limite para o cadastro de reservas? Não existe um limite expresso do cadastro de reservas. O que vai definir o cadastro de reservas é quem não for eliminado do concurso. E depois eu vou explicando um pouquinho melhor sobre isso, sobre as cláusulas eliminatórias e as cláusulas de barreira. Então a gente vai ter um cadastro de reservas mais gordo. Olha só para você ter ideia. No caso de analista judiciário ou área administrativa, o cadastro de reservas pode ter até 500 candidatos. Por que 500? Porque é a quantidade de discursiva corrigida. Então é um cadastro de reservas maior, grande, tá? Então dá para a gente acreditar um pouquinho nisso. Vou avançar mais um pouquinho aqui e vou lá para o cargo 18. Cargo 18 é o analista judiciário, área judiciária. Esse aqui com um pouquinho mais de vaga. Não é tanto, mas tem vaga. Por exemplo, TRE Minas tem 8 vagas. O TRE Rio, 4 vagas. O TRE São Paulo, 6 vagas. E se a gente vai para o técnico judiciário, área administrativa, aí nós vamos verificar, por exemplo, 56 vagas no TRE Minas, 74 vagas no TRE de São Paulo, 10 vagas no TRE de Pernambuco. Então aqui a gente acaba tendo um pouquinho mais de vagas. E para o agente de polícia, aí nós vamos ter também a maioria com cadastro de reservas, mas tem 3 para o Amazonas, tem uma para o Mato Grosso, tem 2 para Rondônia, tem 3 para o TSE, então você tem que dar uma olhada qual que vai te agradar. Tem ainda o programação de sistemas, que eu não citei antes, mas que também tem aqui alguma quantidade de vagas. Aí você, dentro da sua necessidade, abre o edital e dá uma olhada nessa situação da distribuição das vagas desse concurso. Agora vamos voltar, que eu quero falar sobre isso aqui com vocês, cadastro de reservas. Alguns alunos me perguntaram, professor, quantas pessoas irão compor o cadastro de reservas? Isso aqui é assunto que cai em prova, inclusive. O edital de vocês tem as cláusulas eliminatórias e as cláusulas de barreira. Cláusula eliminatória são os mínimos que você tem que alcançar. Então, por exemplo, para os cargos que tem discursiva, tem que acertar, conseguir pelo menos 50% da pontuação da discursiva. Se não obtiver essa pontuação, você está eliminado. Isso é uma cláusula eliminatória, são esses mínimos. Mínimo que você tem que alcançar para não ser eliminado. E a cláusula de barreira é aquela que fixa uma quantidade para a etapa subsequente. Por exemplo, para ir para a fase discursiva, você vê que o edital coloca uma quantidade de discursivas a serem corrigidas. Isso é uma cláusula de barreira. O candidato que não for eliminado pelos mínimos e não for eliminado pela cláusula de barreira, estará no cadastro de reservas. Então, em resumo, se você não for eliminado, você está no cadastro de reserva desse concurso.
Vamos agora detalhar as fases do edital. Então, começando com o analista judiciário, nós temos os conhecimentos básicos com 50 questões, conhecimentos específicos com 70 questões, discursivas e avaliação de títulos. A avaliação de títulos não te elimina, porque a avaliação de títulos, se você tiver, ótimo, se não tiver, não chega a ser um problema. O título não te elimina, não te deixa fora. Eu já passei em vários concursos que tinham fase de títulos, mesmo sem apresentar titulação, eu obtive uma ótima classificação. O título vai te ajudar, mas não te deixa fora, já que o título ele conta um percentual muito baixo. Técnico judiciário, geral, só tem 50 questões do básico, 70 do específico e acabou. E no técnico judiciário polícia judicial, além do básico e do específico, tem o teste de aptidão física. Agora, eu vou começar a analisar com vocês a pontuação de cada um dos cargos. Isso aqui vai ser essencial para que você possa distribuir o seu tempo de estudo em cada disciplina. E eu vou começar com o analista judiciário, área administrativa. Então, analista judiciário, área administrativa, que nós vamos analisar agora. Para a área administrativa, os conhecimentos gerais têm 50 questões com peso 1. Ou seja, você pode fazer até 50 pontos. Quais são as matérias que compõem o analista judiciário área administrativa? Língua portuguesa, noções, eles falam noções, mas eu não gosto de usar muito essa expressão. Noções de direito eleitoral, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional. O edital não amarra a quantidade de questões em cada matéria, mas eu coloquei uma estimativa com base na minha experiência. Então, a gente pode apostar mais ou menos em 20 questões de português, 10 de eleitoral, 10 de administrativo, 10 de constitucional. A gente pode ter alguma variação aqui, mas isso aqui é mais ou menos uma ideia. Talvez diminuir um pouco de português e aumentar a eleitoral, pode acontecer. Mas a gente não tem como saber exatamente. Então eu coloquei mais ou menos essa distribuição. Se eu considerar todo o conteúdo do concurso público, que para os cargos de nível superior pode ter até 250 pontos, nós sabemos que língua portuguesa equivale a 8% da sua nota final, nessa minha estimativa, e 4% para as demais. Você pode fazer alguns ajustes, por exemplo, tirar um pouquinho do peso de português e aumentar para o eleitoral, se você acreditar nisso. Desconsiderando a fase de títulos e a discursiva, até porque a discursiva versa sobre conhecimento específico, e a fase de títulos não é tempo de estudo, você não vai estudar para a fase de títulos, a gente pode considerar como cerca de 10% do peso para a língua portuguesa e 5% para as outras 3 matérias dos conhecimentos gerais do analista judiciário área administrativa. Em conhecimentos específicos, nós teremos 70 questões, mas agora com peso 2, ou seja, valendo até 140 pontos. Aqui nós também não temos a quantidade de questões por matéria. Eu coloquei aqui numa proporção, 14 questões para cada matéria. Administração geral, administração pública, gestão de contratos, gestão de pessoas e orçamento. Colocando em termos percentuais, desconsiderando a discursiva e os títulos, cerca de 14,7%. Você pode arredondar para um 15%, já que enquanto você estuda para o conhecimento específico, você também estuda para a discursiva. O que isso quer dizer? Eu recomendo que cerca de 15% do seu tempo de estudo seja dedicado à administração geral, 15% à administração pública, 15% para a gestão de contratos, 15% para a gestão de pessoas, 15% para o orçamento. E aqui já vai uma dica. Na minha visão, muito, mas muito provavelmente a sua discursiva será sobre gestão de contratos. Muito provavelmente será sobre gestão de contratos. Corre por fora o orçamento. O Sebrasp também gosta de questões de orçamento. Tá? Mas assim, gestão de contratos seria disparada a minha maior aposta. Pode cair dos demais assuntos? Pode, mas gestão de contratos é o mais provável, porque tem tanto a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações, como também a IN 5 de 2017 do Ministério do Planejamento, que trata da gestão e fiscalização de contratos públicos. Vou avançar agora para o analista judiciário área judiciária. Eu não sei se foi propositalmente, se foi sem querer, mas o fato é que os conhecimentos gerais ficaram apenas com língua portuguesa. Não tem outra matéria no conhecimento geral do analista judiciário área judiciária. É só língua portuguesa. Serão 50 questões de língua portuguesa. Claro que quando a gente coloca em uma análise considerando o edital como um todo,
E considerando o edital como todo dá 20% da sua nota, e considerando só a objetiva dá 26,3% da sua nota. Ainda assim, será a matéria com peso mais alto na sua preparação para o analista judiciário, área judiciária. Aí, nos conhecimentos específicos, nós temos direito constitucional, direito administrativo, eleitoral, civil, processo civil e direito penal. Aqui eu quis fazer um chute, considerando que eles provavelmente vão pesar um pouquinho mais no direito eleitoral. Até porque a ementa do direito eleitoral é muito extensa. Então eu considerei que 20 questões serão de direito eleitoral e 10 questões para as demais disciplinas. A gente pode não acertar com isso, mas é um chute razoável, provável. E desconsiderando a discursiva e os títulos, cerca de 10,5% de constitucional, administrativo, civil, processo civil e penal será a sua nota final. E 21% para direito eleitoral. Como que eu organizaria os meus estudos? Eu dedicaria cerca de 10%, 10 a 12% para cada uma das, digamos assim, demais disciplinas, 20% mais ou menos eu dedicaria ao direito eleitoral e 20%, apesar de ser 26% no total, eu dedicaria um 20% para a língua portuguesa. O ganho marginal com português não é tão grande quanto das demais disciplinas, porque português, como tem muita questão de interpretação, não existem conteúdos, obviamente, existe um processo, uma curva de aprendizagem, mas é uma curva que não tem um ganho tão grande quanto das demais disciplinas. Então dá para você dedicar 20%, talvez até 15% para o português e usar esse tempo, essa sobra, para distribuir para as demais disciplinas, sobretudo aquelas que você tiver mais dificuldade. E lembrando que 20% da sua nota final é na discursiva, então você vai ter que treinar discursiva para todos os cargos de analista judiciário. Chegando ao técnico judiciário, área administrativa. Aqui, nós não teremos discursiva e nem títulos. Então, a nossa análise fica mais direta. São 4 matérias nos conhecimentos gerais. Português, eleitoral, administrativo e constitucional. Eu considerei 20 para português, 10 para cada uma das demais. 10,5% e 5,2% da sua nota final em cada uma das disciplinas. Nos conhecimentos específicos, tem só administração pública, gestão de contratos e gestão de pessoas. Aqui eu tive que fazer mais ou menos uma divisão por 3 e coloquei uma questão a mais para a administração pública. Mas na prática você pode simplesmente distribuir o seu tempo por 3. Então você pode trabalhar mais ou menos com 25% do seu tempo de estudos para a administração pública, 25% para a gestão de contratos, 25% para a gestão de pessoas, 24% a 25% do seu tempo. E o restante você distribui para as demais disciplinas. Atenção que o que eu recomendo? Que você estude para o analista judiciário área administrativa. Estuda para aquela lá e faz essa daqui. Porque aquela, o analista área administrativa, ele abrange todo, vou deixar aqui em negrito as matérias que são comuns. Essas que estão em negrito, e eu destaquei aqui, são comuns do analista judiciário área administrativa e do técnico judiciário área administrativa. Ou seja, o analista judiciário abrange todo o conteúdo de técnico. Então dá para você fazer uma preparação segura para os 2 cargos. E aí a gente teria a Polícia Legislativa, aqui em conhecimentos básicos tem só português e administrativo, e depois a ementa específica lá de segurança e etc. E os demais cargos de analista, as especialidades, tem língua portuguesa, direito administrativo em conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos da sua área, lá nos conhecimentos específicos. Basicamente essa é a estruturação. E já indo para a reta final, você deve estar se perguntando, professor, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu separei basicamente 4 dicas para vocês. Dica número 1, se organizar. Esse é o primeiro ponto. Muitos concurseiros vão sair pegando a primeira aula que eles encontrarem gratuita hoje à tarde e já vão começar a estudar. Mas primeiro você precisa se organizar. O que é se organizar? 1, separar o material. Concurseiro que não tem a sua fonte de estudo, um material com começo, meio e fim, não é um concurseiro de verdade. Você só estudar aleatoriamente pela aula que aparecer na sua frente, no YouTube ou seja onde for, você não estará estudando de forma eficiente e profissional. Então o primeiro ponto é separar o seu material de estudos. Segundo ponto, identificar o que você ainda não estudou. Você pode abrir a ementa e destacando cada um dos itens que você já está familiarizado e os itens que você ainda não viu. E preferencialmente estudar esses assuntos que você ainda não viu. Mapeie os seus pontos fortes e pontos fracos, porque você vai ter que trabalhar esses pontos fracos na sua preparação.
E organizar a sua rotina. O que é organizar a sua rotina? Qual horário você vai estudar? O que você vai abrir mão? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para dedicar mais tempo para a sua preparação. Organize-se, abra mão do que não é essencial e dedique-se à sua preparação. E contratualize o seu futuro. O que é contratualizar? Você vai conversar com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, com sua família, seja com quem for. E vai combinar os seus horários. Você vai contratualizar quais horários você vai se dedicar aos estudos. Isso tem que constar num papel, escreve em algum canto para que você de fato se organize. Passo número 2, vencer o edital e revisar. Vencer o edital é essencialmente estudar o que você ainda não estudou. Revisar é, mesmo que você esteja avançando em novos assuntos, não deixar de revisar os assuntos já estudados. Como que você revisa? Principalmente por meio de resolução de questões, esse é o principal método, mas também revisando as suas marcações, montando o seu caderno de erros e várias outras ferramentas que você pode fazer. Tem um vídeo meu aqui no YouTube sobre como revisar ativamente. Aparar as arestas. O que é aparar as arestas? Conforme você resolve questões, você identifica os assuntos que você não está muito bem. Pô, estou errando muita questão de contratação direta, por exemplo. Você vai lá e vai dedicar um tempo para fazer mais questões de contratação direta, melhorar as suas anotações e revisar o seu material. Por fim, revisões finais. Isso aqui, especialmente nas 3 últimas semanas antes da prova, que aí basicamente você vai acompanhar hora da verdade, resolver questões dos assuntos que você teve mais dificuldade e revisar os seus últimos pontos de preparação. Essa revisão final você constrói ao longo de toda a sua jornada, com as suas anotações, com seus erros, com seus resumos, resumo com uma certa cautela aqui, mas você prepara ao longo de toda a sua jornada. É isso que eu tenho para trazer para vocês. Essa foi a minha análise de edital. Veja que por mais que a gente vá muito acelerado, ainda assim eu fiquei aqui 20 e poucos minutos, mas trouxe algo bem objetivo e mastigado para vocês. Se ficou alguma dúvida, algum ponto que eu não abordei, coloca aqui na descrição do vídeo que eu respondo, aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E galera, contem comigo, contem com Estratégia Concurso nessa sua jornada. Eu quero que você chegue com tudo e alcance a sua vaga no TSE Unificado. Um grande abraço, fiquem com Deus. É a hora de fazer a sua preparação ser eficiente e logo, logo comemorar o sucesso com a sua vaga nesse concurso. Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.